Esse aqui era o lugar que nós tínhamos para ensaiar a emparedada. Fraquinho, né, o lugar. Era onde nós ensaiávamos no Armazém 14, em 2001. Uma parte da emparedada nós montamos aqui, nesse lugar maravilhoso. Aqui nós temos o porto. Esse dique aqui, o Rio Ibiribe, né? Jeane Bezerra me falou que Cláudio Aguiar, o autor, queria conversar comigo sobre um projeto que ele queria fazer e tudo. Aí marcamos lá na casa dele, fomos conversar, né? Ele iria fazer o lançamento, o livro estava quase pronto, que é uma peça de teatro, um texto de teatro publicado em livro. Estava para sair da editora e ser distribuído. E que ele queria saber o que a gente podia fazer, da emparedada e tudo. Aí eu achei maravilhoso, assim, fui atrás de texto, conversar sobre a história, pesquisar. Começou assim a ideia. A Emparedada foi um texto escrito por mim para a encenação da peça dirigida por Augusta Ferraz em 2002 e coincidiu com o aparecimento da peça em livro, publicado pela editora Caliban, do Rio de Janeiro, e, por coincidência, lançado em um dia da apresentação da peça, uma noite maravilhosa, inesquecível, e a montagem dessa peça foi um momento muito interessante para a minha experiência dramática. Dizer agora, de uma maneira sucinta, o que eu entendo desta peça, eu creio que o melhor seria recorrer a um texto breve que eu publiquei sobre exatamente a emparedada, que está inclusa na segunda edição neste Teatro Reunido, uma publicação da Academia Brasileira de Letras, com a editora Ibis Livros do Rio de Janeiro. Então, essa nova visão que eu fiz talvez dê uma medida assim exata de um depoimento da minha parte como autor. Há anos percebi que no folhetim A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, dormitava um drama vivo na memória da emblemática cidade do Recife, que como poucas ainda guarda nas suas velhas ruas, encruzilhadas, becos, salões e camarinhas, histórias e mistérios amorosos vividos por seus habitantes ao longo dos tempos. Com a livre adaptação de A Emparedada, pretendo, antes de tudo, exaltar a coragem da mulher e dizer que ela, a seu modo, vez por outra, mesmo aqui, sob o tacão de uma moral patriarcal e machista, soube reagir contra a opressão e a falta de liberdade imposta pelos homens. Para mim, o tema fundamental desta tragédia é a liberdade da mulher. Apesar da cruel imolação de uma vida, aliás, duas,
porque Clotilde, a jovem emparedada, estava grávida. Ainda hoje, em muitos setores da atividade humana, de alguma forma, nós continuamos emparedados. Tantos os obstáculos que enfrentamos na hora de tentar viver nossos direitos básicos. O grito de dor que se ouvirá esta noite, no caso da montagem do espetáculo, estou certo, simbolizará a revolta que sempre nos assalta quando estamos diante de alguma grave injustiça. Quero, por fim, registrar que para mim foi um grande aprendizado ter visto de perto a montagem deste espetáculo teatral, justo prêmio aos esforços de uma equipe que soube vencer enormes obstáculos. Destaco ainda as oportunas e inteligentes ideias cênicas assinadas pela diretora Augusta Ferraz, as criações dos papéis por parte de competentes atores, bem como a plasticidade dos traços e das cores alcançados pelo figurinista, a dedicação de assistentes de produção, administradores, técnicos, músicos e demais assistentes, em última instância, os responsáveis pelo elevado nível artístico deste espetáculo. Claro, neste momento é oportuno lembrar que também sou grato ao público, já que sem ele nada disto teria sido possível. Começou no final de 2000 e a gente já começou a trabalhar. Definimos, aí vai fazer teste para elenco. Os testes foram no Teatro Armazém. Fiz testes com muita gente. Algumas pessoas eu já tinha convidado, porque os papéis eram muito específicos e eu queria fazer uma coisa assim, meio cinema, sabe? O perfil, o tipo da pessoa, como é Leandro Dantas, né? Como o pai, né? O Jaime. E aí a gente começou a ensaiar. A princípio começamos a ensaiar no Sítio da Trindade. E Ceça Camarote, a princípio ela estava ela faria Calu. E a gente começou, ela estava dirigindo o Sítio da Trindade na época. E eu fiz uma solicitação lá para a prefeitura e a gente começou a ensaiar. Ensaiamos uns 3 meses lá. A Emparedada teve um tempo de ensaio muito grande, né? Passamos uns 6 meses ensaiando, mais ou menos, porque não tínhamos dinheiro nem para pagar os espaços onde a gente ia trabalhar, não é? Então tudo era feito assim na permuta, na troca. E aqui é um outro grande e lindo lugar que nós montamos. Então era um lugar muito precário, não é? Aqui esse Paço Alfândega, ele era na época que tudo isso aqui era aberto, era aqui que os navios vinham para descarregar as mercadorias, né, para a cidade, aqui na ilha de Maurício, né, que hoje é o Recife Antigo. Era a ilha que Maurício de Nassau se empenha para fazer daqui uma cidade, né? O início do Recife, da construção do Recife mesmo. Depois a gente foi para um espaço que tinha aqui no Recife Antigo, era a Renascer. Passamos uns meses também na Renascer. E depois fomos para o Teatro Armazém, né? Armazém 14. Paula de Renault, que era a dona do Teatro Armazém, na época, ela cedeu o espaço do Teatro Armazém 14 para que eu trabalhasse. Eu montei alguns espetáculos aqui, ensaiamos a Emparedada e estreamos aqui.
no Teatro Armazém. Foi uma época maravilhosa para a cidade. Era um teatro que estava muito presente na vida de quem fazia teatro em Recife. E grupos que vinham de fora também, tanto do Pernambuco como de outros estados, né? E grupos internacionais também. Nessa época, a minha companhia, que é a Parcas Sertanejas, estava muito ativa, né? A gente estava com muito trabalho, assim, um grupo grande de pessoas trabalhando, e foi muito interessante esse momento. Eu inaugurei o Teatro Armazém, no Armazém 14, em setembro de 2000. Ia ser um espaço onde eu pudesse apresentar só o meu espetáculo Abelarda Heloísa. Mas o espaço era tão grande e a cidade estava numa efervescência cultural tão grande, tantas produções que não tinham para aonde apresentar, que eu resolvi abrir como um teatro e convidei essas produções para se apresentarem lá no espaço, né, no Risco. E foi muito bom, porque nós abrimos com espetáculos de segunda a segunda. É uma Brasa Mora, o Drama das Camélias e Malassombro, da Parcas Sertanejas. E foi muito bom isso, porque abriu as portas para a produção local. Era um espaço de formação, de compartilhamento. E isso foi muito entendido pela Parcas Sertanejas, que sempre foi parceira e sempre esteve presente nas ações do Teatro Armazém. Em 2001, a Parcas faz a estreia da Emparedada da Rua Nova, fez ensaios lá no espaço, fez a apresentação, as apresentações e a estreia, uma estreia super badalada, com o lançamento do livro de Cláudia Guiar, A Emparedada da Rua Nova, com a noite linda de autógrafos. Foi uma noite muito concorrida. É uma das noites que eu nunca vou esquecer dentro do Armazém, de tão linda que ela foi. E depois disso, em 2002, no ano seguinte, a Parcas Augusta me pede para um espaço para que o grupo pudesse estudar, experimentar, fazer uma residência artística. E foi ótimo isso, porque foi uma experimentação maravilhosa. Disso saíram espetáculos que foram montados pela Parcas depois, e que abriu também caminhos para que o teatro pudesse abrir para outros grupos também, outros projetos nesses moldes. E a Parcas Sertaneja sempre esteve conosco em projetos como cestas teatrais, espetáculos na hora do almoço, armazém de criação, vitrine teatral. Eu acho que o Armazém ele foi muito entendido pela classe, porque era um espaço privado, mas extremamente democrático, privado e colaborativo. E eu acho que houve esse entendimento, e que hoje eu fico muito feliz por ter proporcionado isso para a cidade. E eu recebi muita coisa em troca também, muita, porque eu vi uma parte da história do teatro passar pelo Armazém. Isso é muito gratificante. E só hoje, anos depois, 16 anos depois, é que eu venho a pensar, eu venho outra vez pensar na história da Emparedada, na história da formação, da criação, na união, na confraria, na egrégora que aquele elenco se posicionou, né? Porque não é fácil você ir para a cena, montar um espetáculo de época, com músicas de época, roupas de época, você ter um comportamento também corporal, condizente com aquela época. Você encarar personagens assim não é fácil.
e principalmente sendo um grupo de 13 atores, né? E tinham cenas muito difíceis que eram voltadas para o coro grego, não é? Então, foi muita coragem daquele elenco, assim. Aqui a gente viveu coisas muito maravilhosas, né? Aqui os fundos do Teatro Armazém, e onde nós fizemos a nossa estreia e a nossa temporada. E hoje está super bonito isso aqui. Antes era mais uma beleza natural, porque não tinha esse cuidado que tem hoje, né? Era cercado. O teatro ficava dentro de uma parte que era do porto, mas era fechada. As pessoas não podiam circular por aqui pela frente. E aqui era a porta de saída para esse ambiente, né? A de entrada é lá do outro lado, que a gente já mostrou. E aqui era o fundo, né? Fizemos muitas fotos aqui. Aqui a gente construiu o cenário, porque a equipe da Emparedada, a maioria das coisas fomos nós que fizemos, né? Elenco e técnicos. 4 atores, 2 atrizes, 2 atores, construíram um cenário aqui com a organização e a orientação do Marcondes Lima, que criou o cenário em cima da ideia da parede, não é? Do emparedamento, não é? E aqui aqueles 10 metros de tecido com 15 de largura, foi tudo pintado aqui. O chão, o piso, o tecido que ficava no piso e o tecido que ficava como pano de fundo, né? Como ciclorama para o espetáculo. Foi tudo pintado aqui. Muito bonito. E a estreia foi em outubro, dentro do Festival Nacional de Teatro, né? Festival Recife de Teatro Nacional. Acertei. E teve a estreia. Foi uma estreia muito difícil, muito difícil. O Teatro Armazém, mesmo sendo um teatro grande, aquelas arquibancadas, muito espaço, ficou super lotado. Não tinha onde colocar gente e muito quente, porque a ventilação de ar, a refrigeração, era tudo natural, né? A gente ficava em cima do mar, né? No porto, o teatro ficava no porto. Então, o vento era o vento que vinha do mar mesmo. Foi uma estreia muito difícil. Aquela coisa que a gente sempre enfrenta, que na maioria das vezes, a gente a estreia é o ensaio geral do espetáculo, né? Quase sempre, né? Quase sempre, né? Ali na estreia que você vai vendo o que dá certo e o que não dá. Porque quando você tem que unir as interpretações, os atores, a sonoplastia, a trilha, a luz, o figurino, o cenário, isso deveria acontecer pelo menos antes da estreia, né? A gente deveria ter uns 3 ensaios, 4 ensaios gerais. Mas por conta da problemática dos teatros municipais, no que diz respeito aos técnicos, né? Você tem que assumir muitas responsabilidades, assim. Aí termina não dando para você fazer ensaio geral. E o ensaio geral da gente foi meio que na estreia, né? E foi uma estreia muito difícil mesmo. Era muito bom. O espetáculo tinha 2 atos. E entre os atos, nós abríamos o bar e fizemos colocávamos folhas de canela no chão e algumas mesas com xícaras, bules. Servíamos um chá com umas torradas que Célia trazia para a gente, né?
E ali o público ia conversar, ia filmar, ia ler ver o material que estava exposto dentro do teatro de outros espetáculos, né, e coisas sobre o teatro no Brasil e fora do Brasil, e se conversava, e o elenco também ficava transitando ali junto da plateia, né. Era um momento bem legal, assim. Eu vi essa coisa das folhas de canela numa festa para Oxóssi, que eu fui lá no Lar de Ita, que é um centro de Umbanda. E eles têm umas festas lindas, maravilhosas. É um ambiente grande, espaçoso. E aquilo me deixou muito inebriada, sabe? Aquele cheiro de canela e aquele povo todo dançando ali, verde, branco, uma coisa linda, maravilhosa. Então eu quis trazer essa sensação do olfato, né? Teremos agora um breve intervalo. O público ficava ali naquele espaço, e o chão coberto de folha de canela, e Célia, que é mulher de Cláudio, Célia levava uns folheados assim, doce, né? Levava os pacotes. Então a gente tinha esse espaço de confraternização, e o elenco vinha, também se servia e conversava com as pessoas, passeava. Era uma coisa bem legal, bem bacana, né? Então, quando o público voltava para a sala mesmo do espetáculo, ele já tinha já tinha espairecido um pouco, estava mais relaxado, assim, para enfrentar a segunda parte, que era aonde acontecia, onde começa a se desenvolver a tragédia mesmo, as mortes, né? Então era muito interessante. Essa parte do chá em Garanhuns, no Festival de Inverno de Garanhuns, foi maravilhoso. Porque lá é um teatro, né, antiga ferroviária, e o teatro ele é bem comprido, assim. Eu não sei como é hoje, porque há alguns anos eu não fui. Não mudou nada. Então, assim, aquele corredor no meio, os bancos de estação, e comprido, né? Então, a gente fez o chá na entrada da estação ferroviária. Ali onde fica o hall, exposição, a gente fez ali. Foi maravilhoso, sabe? E vocês foram para a rua também? Fomos para a rua. A gente foi para a Rua Nova. E na Rua Nova a gente fez 1 mês e meio, quase 2 meses, apresentação. Colocamos um palco, um tablado, o painel, que era uma grande parede, né, de fundo, e alugávamos cadeira, colocamos luz nas fachadas, nas marquises da rua, que é uma rua relativamente estreita, e é uma rua de passeio, né? A Rua Nova é uma rua de passeio, assim, não deveriam passar carros. E era interessante, porque numa esquina, na pracinha do Diário, fica a igreja de Santo Antônio, e do lado da igreja de Santo Antônio é a Rua Nova. Então, a igreja era nosso camarim, né? N. Marques, que fazia a produção, né? Inclusive, nunca mais eu tive uma produtora como N, muito bom, assim, muito profissional, muito dedicada e muito boa, N. Então ela conversou com o padre, com a Associação dos Lojistas, que se encontram dentro da igreja de Santo Antônio, e o padre liberou a igreja para a gente, a sacristia, banheiro, para a gente guardar figurino, se trocar, se maquiar, depois se destrocar, tirar maquiagem. E aí, quando todo mundo estava pronto, saía-se andando. Era quase que um cortejo, aquelas roupas grandes, enormes, aqueles vestidos de rabo, aqueles casacões, andando pela Rua Nova, sabe? Às vezes o público ficava ali do lado da igreja. Quando o elenco ia atrás, né?
porque o público era assim, tinha o público fixo, que se sentava nas cadeiras, né? Que se sentava nas cadeiras, e tinha sempre aquele público em trânsito, aqueles que está saindo do trabalho e passa e para, se encosta numa parede, assiste, olha o relógio, vê que está atrasada, já vai embora. Aí no outro da apresentação você vê aquela pessoa já ali assistindo mais um pouco. E também a situação das pessoas que vivem em rua. Tinham alguns loucos que apareciam assim e gritavam e brigavam com os personagens, principalmente com o Jaime Favaz, né? Que é o que faz o emparedamento da filha, né? Os cachorros, os eternos cachorros, que teve cachorro que subiu a plataforma e ficou no meio da cena. Na hora da dança, né? Tinha uma dança coletiva assim, e o cachorro lá latindo. É muito interessante assim. Aí a gente depois foi para Garanhuns, e aí o dinheiro acabou e a gente não teve mais como levar adiante. Não tinha como pagar, porque o que propiciou isso foi a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, né? Ontem eu estava lendo as matérias, assim, o material da emparedada, né? E eu peguei uma matéria de capa sobre a abertura do Festival de Inverno de Garanhuns. 12º, se eu não me engano. E a matéria falava assim, era super negativa assim, a matéria, ela só dizia que só tinha coisa ruim no festival. E entre as coisas ruins que tinham no festival, era vergonhosa a presença da emparedada no festival, porque era um espetáculo notadamente vergonhoso do teatro pernambucano. Olha a capacidade. E é interessante porque a crítica da cidade, do estado, né, a crítica jornalista, porque não havia uma crítica especializada realmente, mas a crítica, ela na sua grande maioria, aquela parte que apenas não reproduzia os releases, mas queria dar a sua opinião também. Porque a crítica tem muito dessa coisa, né? A opinião da pessoa. Eu também queria ter um jornal, ter uma televisão, ter uma rádio para dar minha opinião sobre as coisas. Se eu gosto, se eu não gosto. Mas essa crítica, ela não gostava do espetáculo. Achava que o espetáculo era muito careta, formal. Mas o público adorava. O público que lotava o teatro adorava, assim. A atitude, o comportamento antes, durante e depois da apresentação era sempre muito, muito recíproco. Havia uma troca de energia maravilhosa. Então são boas lembranças que eu tenho aqui da emparedada. Há uns meses atrás eu estava assistindo o espetáculo, né? Eu finalmente, depois de uns 17 anos, 16 anos, eu decidi colocar lá o DVD e assistir. E eu me diverti muito assistindo, e eu gostei muito do espetáculo, sabe? Então me vieram muitas coisas, assim. Uma coisa eu sempre pensava, como é que algumas pessoas falam uma coisa e o público fala outra coisa? Porque a sensação que eu tinha é que o público gostava muito do que estava assistindo. Aplaudia cenas abertas. No espetáculo, o espetáculo quando terminava, Garanhuns mesmo, foi uma maravilha, assim. Todos de pé, assim. E aquele momento que a plateia faz zum. Mas não era ficar em pé para sair do teatro, sabe? Era ficar em pé porque para dizer que tinha gostado, né? Você sente essa energia chegando até você. Você sente, né? Você sente. Estando no palco ou estando ao redor do palco. Se você está ali envolvido com aquela produção, com aquele momento, você recebe essas coisas. Assim como você sente a energia negativa também, não é? Eu olhando as fotos também,
fotos muito boas de cena, sabe? Poxa, como aquele elenco topou a ideia, sabe? Como eles se entregaram. A gente com aquele tempo todo de ensaio e a gente sem dinheiro, não tinha dinheiro, ninguém ganhava dinheiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 9 meses sem dinheiro. E foi a partir dos 9 meses que a gente recebeu um apoio de incentivo à cultura da lei municipal, mas assim, que você fazia a captação de recursos. Era 50 mil, mas na hora não é 50 mil, né? Porque tem os descontos e tem os telefonemas que você recebe e diz, olha, você no edital você passou com 50, mas a gente só tem 30, você quer? Aí você quer, né? Você vai fazer o quê? E é uma loucura essa coisa da política cultural, né? É uma loucura. Mas quando o dinheiro chegou, a primeira coisa a gente começou a pagar logo todas as pessoas, né, que trabalhavam no elenco e os técnicos que trabalhavam ali diretamente com a montagem. Então foi um momento maravilhoso assim também, porque deu um resultado, né? Foi uma recompensa também assim para o trabalho que foi feito. Mas independente do dinheiro, houve uma entrega muito grande do elenco. Eu assistindo agora há uns meses o vídeo, o filme da montagem, que isso foi ficando claro assim na minha cabeça, né? Como todo mundo se empenhou, uma música forte, um figurino forte, umas presenças assim muito fortes em cena, entregues, sabe? E o pessoal que trabalhou também para criar figurino, criar luz, fazer fotografia, programação visual é maravilhosa, né? Mas olha que programação! Havia umas plateias que gostavam, né? Muita gente jovem, muita gente de escola, muita gente vindo de comunidade assistir os espetáculos. Assim. Quando eu digo comunidade de escolas, é porque havia apoio da política cultural da cidade e do Estado, né? Não só para mim, mas para muita gente. Havia uma questão assim de levar gente para o teatro, né? Hoje é que não tem mais nada. Também a gente está em pandemia e aqui não tem nada mesmo, né? Aqui o caso da alfândega ficou esse casarão enorme, assim como vários outros casarões que Recife tem, né? Recife é uma cidade antiga, assim, para os padrões de idade, né, da arquitetura brasileira. É uma cidade que tem muita coisa antiga ainda, da colônia. E nós aqui na rua fizemos o nosso ensaio fotográfico. Ensaiamos aqui a coreografia, toda a marca do emparedamento, não é? Feito por Kleber Lourenço. Então ensaiamos aqui. Esse aqui é o Ascenso Ferreira. Ascenso é um grande poeta nosso. Fizeram essa estátua aqui para ele, porque ele era um homem muito noturno, gostava muito de puteiros, era jornalista e escritor, não é?
O Brasil inteiro conhece pelo menos um poema do Ascenso Ferreira, que foi musicado pelo Alceu Valença, né? Que é o "Vou danado pra Catende com vontade de chegar, vou danado pra Catende com vontade de chegar". Isso é de Ascenso, né? Essa métrica da poesia de Ascenso é maravilhosa, muito musical, muito ritmada. E colocaram essa estátua aqui para homenageá-lo. E hoje eu vejo como foi interessante essa coisa de ter feito esse trabalho, a emparedada. E agora com a lei emergencial, né, Aldir Blanc, que a gente teve a oportunidade de receber essa verba aqui em Pernambuco, em Recife, de fazer projeto. Me veio essa coisa assim, de fazer uma espécie de documentário ficcional sobre a emparedada da Rua Nova, o seu momento, utilizar suas fotos, sua programação visual, o seu ritmo, né? Todo esse material inserido num pouco de história que eu iria contar sobre tudo isso, né? Então me deu até vontade de montar a emparedada novamente, né? Daquele mesmo jeitinho, quer dizer, com aquele mesmo modelo. É claro que outras pessoas, né? Porque aquelas pessoas, muitos não estão mais aqui, outros fundaram seus próprios grupos, outros não querem mais saber de teatro. Mas assim, remontar, acho que seria interessante. Eu percebo assim, que o vigor que você tem com o teatro ao vivo, o online, o streaming, ele ainda não temos essa capacidade de ter essa força, né, de perceber essa força. Agora, quando a gente fala da estética, quando a gente fala do gestual, dos atores, da vestimenta que os espetáculos têm, da luz, né? Da sombra, do escuro, do claro, dos pontos de luz, palcos que são elaborados dentro das salas, dos quartos das pessoas, eu acho que isso fica uma coisa interessante. Você vê, você percebe que há um potencial ali, que tem uma história ali que é legal, que as pessoas estão envolvidas, querem fazer aquilo, mas a gente não consegue perceber, e quem está fazendo também não consegue passar. Até se a gente saísse da frente da câmera e sentasse ali nas salas, nos quartos, nos corredores, para assistir aquelas encenações, a gente seria tocado. Não é? Porque a força da presença, ela está ali acontecendo, mas com essa câmera, esse olho aqui, fica impossível. Eu acho que a gente ainda não conseguiu isso. Quem sabe, né? Tudo anda para frente, né? Quer dizer, tá ok, não anda para frente, né? Anda para uma direção que eu não sei bem qual é. Mas, sei, hoje as coisas estão andando tão rapidamente, né? A pandemia também deu essa capacidade de toda essa criação dentro do audiovisual
está ficando cada dia mais potente, né? Sei aquelas coisas de holografia, sei lá o que é que vai acontecer, assim, em breve. Tudo depende de grana também, né? Para você acompanhar os materiais, os processos, mas a gente continua com os nossos tripézinhos, nossas camisetas, nossos telefones, nossos microfonezinhos e fazendo coisas bem interessantes, mas eu acredito que é na área do audiovisual. A gente está fazendo um teatro audiovisual, não é um teatro. Vamos ver o que é. A gente ainda tem um bom tempo de pandemia aí, né? Se estivermos vivos, se Deus nos der essa graça de, como eu estava dizendo a você, né? Ou a gente entra no processo de sair do planeta com a morte, ou a gente vai entrar no processo de reconstruir as coisas, né? Porque as coisas como a gente conhecia, elas estão deixando de ser, né? Coisas assim, que ficam ao redor do básico na vida, porque comer continua a mesma coisa, fazer cocô, xixi continua a mesma coisa, dormir, fazer sexo, fazer amor, tudo continua, beber, fumar, tudo continua da mesma maneira, essas coisas essenciais, né? Plantar, colher, mas essas coisas que a vida tem, que servem para aliviar a gente, não é? Para a vida não ser tão pesada, né? Era essa a imagem que a gente tinha todos os dias ao começar o ensaio, ao terminar, às vezes durante o espetáculo. Claro que esse arco-íris, ele não estava aqui todos os dias. Mas essa beleza toda é incrível, Recife é muito bonito, assim. O barquinho vai, a tardinha cai.